você vai quebrar as regras da ansiedade. Vamos lá. Qual foi a regra número 1 que eu citei aqui? Quero ver quem lembra. Coloca aqui nos comentários para mim quem lembra da regra número 1 que eu citei aqui. Regra número 1, detecte o perigo. Lembra que você tem que detectar o perigo e por conta disso você fica imaginando, procurando perigo em tudo quanto é coisa? Tudo que você faz tem um perigo ali? Pois é. Então, se você tem que detectar o perigo, você cria perigos em tudo que você faz, você precisa fazer o quê para quebrar essa regra? Parar de procurar perigo. Não é mesmo? Se você está procurando perigo, aquela história do cabelo em ovo, está procurando cabelo em ovo? Pois é, você tem que parar de se colocar para detectar o perigo. Porque quando você fica procurando um perigo, tentando se antever ao perigo, né? Se esse perigo acontecer, eu tenho que estar pronta, tenho que estar preparada. Você está o tempo todo em estado de alerta, se preparando para um perigo que você está imaginando, que você está criando, que você está procurando, sem nem mesmo ele existir. Então, como é que você quebra? Você tem que começar a vir para a realidade. Porque se você está imaginando perigos, criando perigos, o teu pensamento está lá na imaginação. Você precisa trazer ele aqui para a realidade. Você precisa começar, então, a se questionar, começar a questionar o quanto isso é real do que você está ali pensando. Você vai pensar, então, essas informações aqui, esses pensamentos que eu estou usando, eles são realmente reais ou eles estão só no foco negativo das minhas emoções? Ou eu estou olhando para eles só com foco negativo? Será que esse perigo é real ou é uma previsão que eu estou fazendo baseada nas minhas emoções? Comece a questionar os seus pensamentos. Pensamentos não são fatos. Nem tudo que a gente pensa é real. Nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. E pasme, 90% dos nossos pensamentos não acontecem. 90%. É uma porcentagem bem alta para você continuar acreditando em tudo que você pensa. Não é mesmo? Aí você vai lá e vai questionar. Qual é a probabilidade disso que eu estou pensando aqui? Qual é a probabilidade desse perigo que eu criei, que eu inventei acontecer? Você vai começar a se perguntar. Porque se você criou um perigo, se você imaginou esse perigo, você é dona dele. Você que criou. Então comece a perguntar. Até onde esse perigo é verdadeiro? Até onde ele é real? Qual é a probabilidade dele acontecer? Eu acabei de te falar que 90% dos pensamentos não acontecem. São possíveis, mas não são prováveis. Então, qual é a probabilidade deste perigo que você pensou que vai acontecer? Qual é a probabilidade dele realmente acontecer? É assim que você quebra a primeira regra. Trazendo o perigo imaginário para a tua realidade. Porque se ele está lá no imaginário e você está sofrendo por essa imaginação, você precisa trazer ela para a realidade para realmente, se acontece, lida com isso. Não acontece, porque a probabilidade de não acontecer é maior, para de sofrer. Está sofrendo por causa de uma imaginação. Entende? Essa é a maneira de quebrar já a primeira regra. Agora conta para mim aqui, quem lembra qual foi a segunda regra que eu falei? Qual foi a segunda regra que eu citei aqui? Regra número 2, vamos lá? Qual é? Transformar o perigo em catástrofe, gente. Você criou um perigo, agora você vai transformar ele em catástrofe. É isso que a ansiedade manda você fazer. Só que como que você vai quebrar essa regra? Você deve estar aí matutando, né? Como que não vou transformar esse perigo em catástrofe? Lembra da historinha do exemplo do pneu que eu dei aqui? Que eu fui criando cada vez mais perigos, cada vez mais situações negativas, cada vez maiores dificuldades para que chegasse lá? Pois muito bem. Você não vai mais fazer isso. Você vai normalizar as situações. Mas como que eu vou normalizar uma situação que eu acho que vai virar uma catástrofe, doutora? Pensa comigo.
Você está transformando em catástrofe um perigo imaginário. Você precisa trazer ele para a realidade. Você precisa começar a pensar o seguinte: isso já aconteceu alguma vez na minha vida? Se já aconteceu e eu estou aqui hoje, como que eu lidei com essa situação lá atrás para eu estar aqui hoje bem, por eu ter enfrentado a situação sem ela ter se tornado uma catástrofe? E aí você vai pensar assim: se realmente esse perigo acontecer, se realmente algo de ruim acontecer, como é que eu posso lidar com isso? Qual é o pior resultado frente a esse perigo que pode acontecer? O pior. Existe alguma maneira de lidar com isso, de enfrentar isso e de resolver isso? Ou seja, você trouxe para a realidade uma possível catástrofe que você estava criando. Porque quando você olha para a probabilidade de acontecer e vê que é pequena, você já vai colocando esse pensamento já com uma credibilidade menor. E aí, quando você coloca ali que se acontecer, você já lidou com isso antes, tem como lidar com isso antes, tem como resolver, isso não vai virar uma catástrofe. Porque você tem como resolver. Então não vai virar catástrofe. Agora eu te pergunto. Aí vamos supor que você não conseguiu quebrar a regra 1, não conseguiu quebrar a regra 2, e aí você chegou na regra 3. Qual é a regra 3 mesmo? Quem é que lembra? Coloca aqui nos comentários para mim. Regra número 3. Essa aqui, gente, é uma das mais comuns que eu vejo. Tentar controlar tudo. Vocês já conheceram uma pessoa super controladora que quer controlar até as horas do relógio? Os minutos, os segundos do dia? Tudo que acontece, ela quer tentar controlar? É bem isso. Aí tem gente que fala assim, é da personalidade. Tá escondido lá na regra da ansiedade. Pois é. Então a gente precisa também abrir mão do controle. Ah, mas como que abandona essa necessidade de controlar tudo, doutora? Entendendo que isso é uma regra que a ansiedade está te colocando e que você precisa quebrar ela. Porque querer controlar tudo é impossível. Não dá para controlar tudo. Você já entendeu isso. Se não dá para controlar tudo, por que você vai ficar insistindo em tentar controlar se você já sabe que isso é impossível? Se é impossível, vai te frustrar, vai te chatear, por que você insiste em fazer isso? Então você tem que abandonar essa necessidade de controle. Nem tudo tem como ser controlado. Nem tudo você vai conseguir controlar. E aí, para abandonar essa situação de controle, eu quero aqui te propor duas coisas. Uma é observar a situação. Você vai observar o que você está vivendo ali naquele momento que você quer controlar. Ah, eu quero controlar a situação do pneu furado, né? Como você vai controlar essa situação se o pneu já furou? Tem como, né? Ele já está furado, certo? Então, qual é a situação que você está ali com o pneu furado? Qual é o lugar que você está? Você está na rodovia? Você está no centro da cidade? Você está num bairro mais afastado? Qual pneu que furou? Da frente, de trás, né? Qual pneu que furou? Você tem como os materiais para trocar esse pneu ali no teu carro? Você tem um step, né? Você tem a chave lá de roda que precisa para trocar, o macaco perdeu o carro. Também não entendo de trocar pneu não, gente, mas eu sei que tem que ter tudo isso aí dentro do carro. Você tem esse material para trocar? Não tem? Olha para a tua situação, da situação que você está ali. Você tem um celular para conseguir ligar para alguém, para pedir, para vir te socorrer, para vir trocar o pneu para você. Olha a situação em volta. Começa a descrever essa situação, como é que é o ambiente que você está. Outra coisa, mergulhe nessa situação. Aceite e se permita estar nessa situação. Ao invés de você querer controlar a situação, porque já não tem controle, né? O pneu já furou. Então, ao invés de você querer controlar aquilo ali, já não tem como controlar, tá furado o pneu. O que você pode é, daí pra frente, desesperar e não fazer nada, paralisar, porque a ansiedade te paralisa, ou tomar uma atitude para resolver esta situação. E aí, não é querer controlar essa ansiedade que você está sentindo para resolver a situação.
Não é controlar o furar ou não o pneu. Trocar ou não o pneu. Vai ter que trocar, senão o carro não vai andar. Você não vai controlar isso. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Então, ao invés de ficar tentando controlar o que não tem controle, que aumenta ainda mais a tua situação, te traz ainda mais sofrimento, você precisa perder o controle. Aceitar essa perda de controle. Aceitar sentir essa ansiedade nesse momento, porque isso não é perigoso. É algo inusitado, é um imprevisto. E aí os imprevistos, como vão surgindo, você precisa ter o quê? Resiliência para lidar com eles. Então aceita, absorve essa ansiedade. Aceita que aconteceu algo que não estava no teu controle. Aceita que a ansiedade vai vir. E aí tem dois caminhos. Ou você vira refém dela e ela te paralisa, você não sai do lugar, você sofre só com os sintomas que ela te traz. Ou ela te movimenta. Ela te coloca em alerta para você realmente fazer o que precisa ser feito. Então, aceite que a ansiedade vem. E do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Então, sinta, absorva o bom que ela te traz, que é te colocar em movimento para resolver a situação, né? O estado de alerta, opa, pneu furou, preciso ligar para não sei quem, para vir aqui me ajudar, porque eu não tenho step, porque eu não tenho como fazer, eu não sei fazer. Opa, pneu furou, eu tenho tudo aqui, eu sei fazer, já aprendi, vou lá fazer, resolver. Então, ela também te põe em movimento. Agora, você vai ficar sendo dominada pela regra dela, que é tentar controlar tudo e depois ficar sofrendo os sintomas que ela te traz, ou você vai usufruir com bons olhos dessa ansiedade, absorver e falar, opa, hora de eu me movimentar. Alerta para o cérebro, liga todo o teu mecanismo de funcionamento ali de adrenalina, cortisol, do estresse, do imprevisto e bora arrumar como trocar esse pneu. Você tem essas duas opções. Então eu te convido a absorver e colocar em prática. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.